Em nome de Jesus Cristo, o pão que dá a vida eterna. Amém. Neste final de semana nós celebramos o Dia dos Pais. O que os pais representam na vida de vocês? Os pais, eles normalmente são os provedores do lar. Os pais, eles são os responsáveis por garantir o sustento da família. Tudo aquilo que é necessário para o dia a dia. É verdade que hoje em dia também algumas mulheres exercem esse papel. Mas a figura do pai, ela sempre estará associada ao sustento. Essa é uma das principais funções e responsabilidades do pai dentro de um lar. Garantir o sustento da família, da esposa, dos filhos. Isso faz parte da vocação de alguém que é chamado por Deus para ser pai. Além de provedores do lar, os pais também são vistos como aqueles que podem proteger e guardar a família em situações de perigo. É verdade que quando nós éramos crianças e quando aprontávamos, normalmente nós tínhamos também maior medo dos pais, porque normalmente os pais eram, os nossos pais eram aqueles, o pai era aquele que geralmente dava o castigo mais pesado, é aquele que era mais rígido. A mãe normalmente era mais branda, a mãe normalmente ela acabava sendo um pouco mais amorosa. Há exceções, mas geralmente é o pai que é mais rígido. Ainda assim, em situações de perigo, normalmente aquele que inspira maior segurança é o pai. Ser pai abrange tudo isso, ser o provedor do lar, proteger e guardar a família, acima de tudo, amar a esposa, amar os filhos. Mas será que vocês que são pais cumprem perfeitamente a função de vocês? E nós, filhos, será que nós cumprimos perfeitamente a nossa função de filhos? De amar, honrar e respeitar os nossos pais? A gente precisa ser sincero e admitir que nós somos falhos. Pais e filhos são falhos. Pais e filhos são pecadores. Assim como os pais podem falhar em prover, em ser provedores eficientes do lar e garantir segurança para a sua família, assim também os filhos falham quando, em vez de respeitar os seus pais, às vezes apenas murmuram e reclamam contra eles. Sim, nós filhos costumamos murmurar contra os nossos pais, principalmente quando éramos mais novos, quando não tínhamos muita noção das coisas. Reclamávamos da roupa mesmo quando nunca nos faltou roupa para vestir. Reclamávamos do tênis quando, quem sabe, talvez nunca tivemos a necessidade de andar realmente descalço. Reclamávamos da casa quando nunca nos faltou um teto para morar. Reclamávamos da cama quando nunca nos faltou um leito para poder descansar. Reclamávamos da comida quando nunca nos faltou o suficiente. Quantas vezes talvez não reclamamos: pai, eu estou com fome, mas não tem nada para comer. Enquanto havia comida na geladeira, havia comida na despensa. Quem tem filhos, crianças e adolescentes vai saber como que é. Eles muitas vezes reclamam de barriga cheia. E nós também não éramos diferentes quando tínhamos a idade deles. A atitude que muitas vezes as crianças e os adolescentes têm nessa fase, em que não tem muita noção da realidade ainda, muitas vezes demonstra a atitude de cada ser humano para com Deus. No domingo passado a gente falou, o texto de Êxodo, capítulo 16, como o povo de Israel, logo após ter saído do Egito, depois de todos aqueles feitos maravilhosos que Deus realizou na vida deles, eles não hesitaram em murmurar e reclamar nas primeiras dificuldades que surgiram. Algo semelhante aconteceu logo após Jesus ter multiplicado os pães e peixes. Em vez de louvar a Jesus, reconhecê-lo como Filho de Deus, procurando receber dele o verdadeiro alimento espiritual, muitas pessoas depois foram atrás dele, foram procurá-lo para murmurar, para reclamar, pedindo ainda mais sinais. Eles literalmente reclamaram de barriga cheia
Eles já tinham se fartado dos pães e peixes, mas queriam mais sinais. O que fez o povo de Israel no Antigo Testamento, o que fez aquela multidão na época de Jesus, apenas retrata algo que é comum ao ser humano. Nós temos essa tendência, nós temos uma tendência natural a reclamar e murmurar, mesmo quando temos tudo aquilo que precisamos. Não é nada raro a gente reclamar de barriga cheia contra o nosso Deus. E isso acontece por causa do nosso pecado. Não somos filhos exemplares. Não somos filhos como deveríamos ser. Não respeitamos nem honramos, muito menos amamos ao nosso Pai Celestial como nós deveríamos. Muitas vezes somos filhos rebeldes, muitas vezes somos birrentos. E nós vimos que aqui no mundo não existem pais nem filhos perfeitos. Todos somos falhos, todos somos pecadores. Mas isso não se aplica quando a gente fala do nosso relacionamento com Deus. Porque nesse caso, apenas nós, filhos, somos imperfeitos. O nosso Pai Celestial, Ele é perfeito. Se pais humanos falham, o nosso Pai Celestial, esse jamais falhará. Apesar de não amarmos e honrarmos a Deus como deveríamos, Ele não deixa de nos amar e de nos honrar, mesmo quando talvez nem merecêssemos a sua consideração. Nós vimos no domingo passado, no culto do último final de semana, como Deus ouviu e atendeu ao seu povo, mesmo quando a única coisa que eles fizeram foi murmurar. E assim também Ele age conosco. Ele age conosco, Ele nos ouve, Ele nos atende, mesmo quando nós reclamamos e murmuramos, mesmo quando nós nada merecíamos dele. Se pais terrenos são responsáveis pelo nosso sustento terreno, o Pai Celestial, na verdade, é a fonte maior de todo e qualquer sustento. Os nossos pais, eles trabalhariam em vão se Deus não lhes desse a vida, a saúde, o ânimo para trabalhar, o emprego, enfim, tudo aquilo que é fundamental para que os nossos pais humanos possam garantir o sustento do lar. É Deus quem providencia todas as coisas. Além de ter nos criado, Ele nos sustenta. Ele nos dá aquilo que precisamos. E Lutero, ele traz isso de maneira muito bonita na explicação do primeiro artigo do Credo Apostólico, quando ele diz: creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-me abundante diariamente de todo o necessário para o corpo e para a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. Lutero explica detalhadamente como o nosso Pai Celestial nos sustenta. E fica claro também nessa explicação de Lutero que, além de nos sustentar com todo o necessário para a vida nesse mundo, Deus nos protege de todo mal e de todo perigo. Ele nos protege e guarda de todo mal. E novamente nós temos em Deus aquilo que é função de um pai: proteger do perigo. Os pais humanos podem falhar nisso. Podem falhar por negligência ou até mesmo por incapacidade. Porque o pecado, ele acabou limitando as nossas capacidades. E por mais que muitas vezes os pais queiram dar o máximo, queiram proteger e guardar, às vezes em sua incapacidade eles acabam falhando. Mas o nosso Pai Celestial é aquele que nunca falha em nos proteger e nos guardar. Elias experimentou isso. Nós lemos o texto do Antigo Testamento. Elias experimentou esse cuidado de Deus, essa provisão de Deus, em meio a uma situação de perseguição em que a vida dele corria risco. Ele se apegou a Deus, se refugiou em Deus, e Deus o amparou, Deus o fortaleceu para que pudesse seguir a sua jornada. Davi também experimentou esse cuidado de Deus em diversas ocasiões ao longo de sua vida. E por isso ele testemunha no Salmo 34, que nós também lemos hoje: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Todos nós
podemos passar por momentos em que parece tudo perdido. Momentos em que talvez nada mais pareça fazer sentido. Todos nós podemos passar por momentos de profundo medo, de tristeza, de desespero, de insegurança. Momentos em que talvez parece que ninguém pode nos ajudar, ninguém pode nos entender. Elias e Davi passaram por momentos assim. E eles procuraram refúgio no Pai Celestial. E nesse Pai Celestial eles encontraram esse refúgio. Eles foram protegidos, foram guardados, eles foram sustentados pelo Pai Celestial. Quando nós estivermos passando por problemas, por momentos difíceis em nossa vida, quando parece que ninguém mais pode nos ajudar, nós também podemos e devemos buscar refúgio nesse Deus. E Ele certamente também nos cuidará de nós, e nós também encontraremos esse mesmo refúgio que Davi e Elias experimentaram. Até aqui nós falamos desse cuidado terreno que Deus tem para conosco. Nossas necessidades materiais, físicas, nossas necessidades emocionais, nossas aflições, nossos medos, nossos problemas que enfrentamos nesse mundo. Mas o cuidado de Deus, ele vai além e precisa ir além. Nós facilmente esquecemos que a nossa existência não se limita a esse mundo. Nós facilmente esquecemos que existe algo maior, que existe algo muito melhor e muito mais importante que nos aguarda, uma realidade eterna. Por isso Jesus, quando aquela multidão foi atrás dele e pediu por mais sinais, Jesus repreende aquela multidão. Eles pedem por mais sinais como se já não bastasse o milagre dele ter alimentado cerca de 15 mil pessoas com 2 peixes e 5 pães. Jesus repreende aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo ele acolhe aquelas pessoas e aproveita essa oportunidade para falar para eles daquilo que é realmente o mais importante, aquilo que verdadeiramente vale a pena. Jesus, foi o texto do Evangelho do domingo passado, ele diz: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou como seu. Quando, logo em seguida, no texto de hoje, que foi também o final do texto do domingo passado, Jesus ele então diz para todas aquelas pessoas que Ele mesmo é o pão da vida. Ele é o alimento que dá a vida eterna. E todos aqueles que nele creem, todos aqueles que o receberem na palavra, na Santa Ceia, e crerem nele de fato como seu Senhor e Salvador, estes jamais terão sede, jamais terão fome. Eles terão as suas necessidades físicas, terrenas e, acima de tudo, espirituais saciadas. Por que será que é tão difícil esquecer deste que é o mais importante dos alimentos? Não que o alimento terreno não tenha sua importância. A gente sabe que sem alimento nesse mundo a gente morreria de fome. Ele é importante. Mas ainda assim, o alimento espiritual, a nossa realidade espiritual e eterna é muito mais importante do que qualquer coisa terrena. Porque de nada adiantaria alguém ter fartura em abundância nesse mundo e perder a vida eterna. Porque parece tão difícil valorizar as coisas espirituais e eternas. Buscar o verdadeiro alimento, aquele alimento que vai saciar a nossa necessidade espiritual, fortalecer a nossa fé, nos encorajar na jornada terrena e nos preparar para a vida eterna. Porque tantas pessoas negligenciam esse alimento tão importante? Por causa do pecado. Porque essa, infelizmente, é a tendência natural de qualquer ser humano após a queda. Distância das coisas de Deus. Fugir das coisas espirituais. Fugir daquilo que realmente importa. Procurar apenas aquilo que é terreno e passageiro, como fez aquela multidão. Nós queremos viver como bem entendemos. É isso que o pecado faz com a gente. Mas ainda assim, Deus, Ele não desiste. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, Ele foi atrás. E Ele também vai atrás da gente. Ele também vem ao nosso encontro. Pais humanos que verdadeiramente amam os seus filhos, eles não desistem dos filhos. Mesmo quando os filhos se enredam por caminhos errados. Mesmo quando eles desobedecem.
mesmo quando os filhos fazem o que não deveriam. Pais que verdadeiramente amam não desistem. E Deus faz isso também. E Deus faz isso de forma plena e perfeita. E não por um ou outro, mas por toda a humanidade. Deus faz isso, a ponto de enviar Jesus Cristo, seu único Filho, para resgatar a todos nós dessa triste situação em que nos encontrávamos. E ao mesmo tempo, resgatando-nos, também nos dando alimento e fortalecendo-nos espiritualmente, dando-nos uma nova vida para que tenhamos novamente um relacionamento com Deus. A iniciativa é de Deus. É Deus quem vai atrás de nós, não somos nós que vamos atrás de Deus. E o texto de hoje deixa isso claro quando Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não fomos nós, mas é Ele, Deus, quem veio ao nosso encontro. Deus que foi atrás de nós especificamente, de maneira muito especial, em seu Filho Jesus Cristo. Nós fomos feitos dele. No nosso batismo, no dia em que fomos batizados, nós fomos adotados. Nós passamos a pertencer, somos posse agora desse Deus. Somos filhos novamente. Recebemos essa nova vida espiritual. E Ele continua nos sustentando e nos alimentando espiritualmente através da Bíblia, através da Santa Ceia. É por esses meios que nós recebemos o pão da vida. E quem é o pão da vida? É Jesus. Pela palavra, pelo batismo, pela Santa Ceia, nós recebemos esse alimento espiritual que é o próprio Jesus Cristo, um alimento que é indispensável para a nossa eternidade, para a nossa salvação. E vamos deixar isso bem claro: não somos nós que vamos até Deus, é Deus quem vem até nós. Agora, se nós negligenciarmos esses meios que Deus usa para vir até nós, que são a palavra, o batismo e a Santa Ceia, se nós negligenciarmos esses meios, aí a coisa complica. E esses meios, eles estão muito disponíveis para nós. Nós temos fácil acesso a eles. Ninguém hoje acha que tem falta de Bíblia. Temos várias, nós encontramos Bíblias por preços bem acessíveis. Nós conseguimos Bíblias gratuitas na palma da mão, através do celular. Tem muitos aplicativos gratuitos da Bíblia. Hoje ninguém tem desculpa. Mas eu não tenho a Bíblia, não posso ler. É só uma questão de prioridade. De começar, tem aplicativos muito bons da Bíblia, com planos de leitura diários, em que você tira alguns minutos do dia, em 1 ano, 2 anos, você lê a Bíblia toda. Não existe desculpa. A Bíblia está à nossa disposição, ninguém nos impede. Nós temos devocionários, estamos divulgando 5 minutos com Jesus, Castelo Forte, que poderíamos dizer são ali os nossos lanches diários da Palavra de Deus, do pão da vida. Lanches diários, 5 minutos, um texto bíblico, uma reflexão baseado nesse texto, uma oração. Lanches para alimentar a nossa fé, onde o pão da vida nos é oferecido. E o arrependimento diário. Lutero ele diz que o arrependimento diário é um voltar contínuo à pia batismal, ao dia do nosso batismo. Todas as vezes que nós começamos o culto, invocamos o nome de Deus, o nome do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, no qual fomos batizados. E o que nós fazemos logo em seguida? Reconhecemos nossos pecados. Estamos voltando para cá, para a pia batismal, para o dia do nosso batismo. E assim acontece diariamente, quando no final do dia a gente reconhece que pecou, que errou e pede perdão a Deus. Temos exercitado esse hábito, temos colocado isso em prática. E os cultos que acontecem todo final de semana. Todo final de semana a igreja está aberta, ninguém nos impede de vir. Ninguém. Muitos lugares cristãos são impedidos. Os primeiros cristãos, eles não tinham essa liberdade que nós estamos tendo aqui. A porta aberta, o portão aberto, ninguém nos impede. Todo final de semana. Que privilégio, que privilégio. O pão da vida está sendo oferecido aqui. A Santa Ceia que é oferecida em cada culto, o corpo e o sangue de Cristo. Então tudo isso nós temos livre acesso, fácil acesso. Como temos usado esses meios? Temos valorizado tudo isso, os meios pelos quais Deus vem até nós?
se eu não fizer uso regular e frequente desses meios, não será Deus que se afastará de mim, mas eu estarei me afastando de Deus. E esse é o grande perigo. Deus, Ele vem, Ele está ao nosso alcance. O problema é quando nós afastamos Deus, e quando nós rejeitamos a Deus, quando nós priorizamos outras coisas, colocamos outras coisas no lugar dele. Isso é perigoso, isso é muito perigoso. Nós jamais devemos encarar esses meios que Deus nos deixou como algo pesado, algo que atrapalha, que incomoda, mas é um privilégio, é de fato um grande privilégio. Um privilégio enorme, porque vocês perceberam uma forma rica e abundante pela qual Deus nos alimenta, Deus nos sustenta espiritualmente, e ninguém nos impede disso, ninguém nos priva disso. Basta que nós coloquemos isso também como uma prioridade em nossa vida. É em rica medida que Deus nos sustenta. Isso é um privilégio, uma verdadeira bênção. Amanhã é o dia dos pais. E nós vimos que pais e filhos não são perfeitos. Da mesma forma, filhos humanos, eles não são perfeitos e eles podem magoar os seus pais. Assim como os pais, quando errarem com seus filhos, eles podem errar, eles também podem magoar. O pecado e a imperfeição, elas muitas vezes geram atritos e conflitos. Isso gera mágoas, isso gera ressentimentos, dor, sofrimento. E muitas vezes, por causa do pecado, a relação entre pais e filhos pode ser estremecida. Ela pode ser muitas vezes até rompida. E isso é muito triste. É muito triste quando isso acontece entre pais e filhos, entre mãe e filha, entre familiares, entre amigos. É muito triste quando uma relação é rompida. Mas novamente, se nós olharmos para o nosso relacionamento com Deus, a relação também havia sido rompida. Havia sido rompida totalmente. E não foi porque Deus, o nosso Pai Celestial, falhou. Foi porque nós, como filhos, falhamos. Mesmo assim, o nosso Pai Celestial não desistiu da gente. Em vez de romper definitivamente essa relação, e isso resultaria em nossa condenação eterna, Ele optou pelo perdão. Ele optou por nos perdoar. E Jesus Cristo é o selo desse perdão. É a garantia, a morte dele na cruz garantiu e selou esse perdão para nós. É com o perdão que Ele nos sustenta, nos guarda, nos protege. E isso é significativo. É muito significativo. Porque o nosso relacionamento com Deus é fundamentado, é sustentado pelo perdão. E o perdão, ele é o único meio também capaz de restabelecer os relacionamentos rompidos aqui nesse mundo. Quando nós, aqui no mundo, perdoamos uns aos outros, quando nós reconhecemos, eu errei, me perdoa. Quando nós pedimos perdão, quando nós dizemos, eu te perdoo, relacionamentos rompidos podem ser restabelecidos. É assim que o nosso relacionamento com Deus é restabelecido. E como é bom viver em harmonia com todos, especialmente com familiares. Aqui nesse mundo nós somos sustentados pelo perdão do nosso Pai Celestial, através de inúmeros meios que Ele nos oferece como nós filhos. Que através de todos esses meios, através desse perdão que nos sustenta, possamos também sustentar os nossos relacionamentos por meio do perdão mútuo. Amém.